tarde a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, o convite que me foi formulado pelo ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, para estar aqui com vocês na tarde de hoje, aqui no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, para discutir essas questões sobre ética na magistratura. Para mim é um prazer muito grande poder voltar à casa do juslaboralismo para discutir questões que afligem a todos, né, no que tange essa matéria da ética e da imparcialidade dos juízes. Eu separei aqui para falar a vocês a respeito de imparcialidade. Eu dividi minha exposição em dois tópicos: imparcialidade do juiz e ética do juiz. Então, esse é o temário que do qual nos ocuparemos na tarde de hoje. Imparcialidade do juiz. O juiz tem que ser imparcial? Sim. O juiz é imparcial sempre, ou ele tem que guardar neutralidade? Imparcialidade não se confunde com neutralidade. Ninguém é neutro. Então, o juiz é informado pelos princípios que ele vem desde o berço, no seio da família, na sociedade em que ele vive, a qual ele pertence. Então, todas essas influências certamente delinearão o caráter do magistrado, do juiz, como qualquer ser humano. Então, por isso ele não é neutro. Ele vem com essa carga, não é, de formação e de principiologia desde sempre. Agora, o que se exige do juiz não é a neutralidade, e sim a imparcialidade. Ou seja, a maneira de ele examinar tudo aquilo que é trazido pelo jurisdicionado para que o Poder Judiciário preste atividade jurisdicional, tudo aquilo que é trazido ele tem que examinar equidistantemente das partes, de autor ou réu, reclamante, reclamado e assim por diante. Então, isso é imparcialidade. Ele recebe as opiniões e os pleitos de autor e réu, de reclamante e reclamado, e de forma bastante serena e imparcial, equidistante das duas partes, ele vai ver quem é que tem razão, vai fundamentar qual é a tomada de decisão que ele está ali, naquele momento, por realizar, e, portanto, decidirá de forma imparcial. Para isso, ele não pode se comunicar com a sua não neutralidade. Fala, mas esse juiz aqui é liberal, aquele não é liberal, esse gosta do aborto, aquele não gosta do aborto. Isso aqui não pode. Isso aqui não pode ser na decisão do magistrado. Ele tem que decidir de acordo com a Constituição e com a lei brasileira. Então, ele pode muito bem não gostar. Eu trabalhei com um juiz de São Caetano do Sul que ele não gostava de uso capião. Me pergunto por que não gostava. Então, só julgava improcedentes as ações do capião. Uma vez eu fui lá falar com ele. Olha, eu já peguei umas 30 ações, todas elas são improcedentes, mas pelo menos metade é da procedência. Fui falar com ele, falou, eu trabalho, comprei minha casa própria, vou pagar em 30 anos, agora vem um sujeito aí, fica no imóvel e já quer ganhar? Eu falei, mas a lei diz que ele tem direito, não é? E isso aí é um instituto que tem 2.500 anos. E a lei brasileira adotou esse instituto, está no nosso Código Civil, na Constituição Federal, em outras leis, né, as hipóteses de uso capião. Então, não adianta o juiz não gostar da lei. Né? A lei está lá. Ele pode deixar de aplicar a lei quando? Somente quando ela for inconstitucional. É a única evasiva que pode dela se valer o magistrado para não aplicar a lei. E não trazendo o seu viés de formação da não neutralidade, né, porque não gosta desse sistema ou daquele outro sistema, não gosta desse instituto ou daquele outro instituto. Essas são situações da pessoa física do juiz, mas não da pessoa do juiz enquanto instituição, enquanto representante da magistratura exercendo atividade jurisdicional. Ali ele não pode se contaminar. Tem juiz que é contra o aborto absolutamente. Se vier um caso para ele daquelas situações em que o Código Penal não pune a pessoa que faz o aborto para salvamento da gestante, no caso do estupro, etc., não adianta o juiz falar que não gosta
de aborto, que ele é muito religioso. Sim, isso aí é a pessoa física. Agora, no caso concreto, ele tem que aplicar a lei. Então, é nisso que eu bato bastante para nós falarmos de imparcialidade do juiz, né? O que é a imparcialidade? É o juiz não trazer os vieses da sua formação político-socio-ideológica para influenciar no julgamento que ele deve fazer da questão que lhe é submetida. E essa imparcialidade, ela encerra um regulamento dentro da própria Constituição Federal, né? A Constituição Federal estabelece, no artigo 5º, como garantia fundamental, o artigo 5º arrola 78 garantias fundamentais, algumas situações de direitos humanos, todas mencionadas ali. Duas dessas garantias que se completam e se tangenciam são as previstas no inciso 37 do artigo 5º e no inciso 53. O 37 diz assim: não haverá juízo ou tribunal de exceção. Proibição de juízo de exceção. E o 53, o artigo 5º, diz: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Parece pouco, mas isso aqui, essas duas garantias constitucionais, elas se juntam para formar o que se denomina em doutrina de princípio do juiz natural, garantia fundamental do juiz natural, né? E o que é o juiz natural? Esse princípio do juiz natural significa que o juiz deve decidir de acordo com aquilo que o sistema estabelece previamente. Quer dizer, não se pode nomear um juiz ex post factum, não é possível. O juiz escolhido, depois de acontecer um fato, aí que eu vou escolher o juiz que é bom ou que é mau para aquele fato, que gosta ou não gosta daquela situação, seja para dar procedência ou improcedência daquela pretensão, seja para condenar ou para absolver. Então, o escolhido depois é um juiz de exceção. Então, o juiz tem que ser sempre previsto previamente na lei, não é? No sistema legal de que estamos falando. No caso do Brasil, o juízo de exceção, como ele está proibido pelo artigo 5º, 37 da Constituição, então nós vamos lá no 53, bom, é proibido o juízo de exceção, então, mas qual é o juízo competente? Então, vamos lá ver que ninguém pode ser processado nem sentenciado, diz a lei constitucional, senão pela autoridade competente. Quem é a autoridade competente? É aquela previamente escolhida pelo legislador e já a regra do jogo já está lançada antes de o jogo começar. Então, esse é o juiz pré-constituído na forma da lei. Ou seja, esse não é o juízo de exceção, né? Portanto, se a lei estabelece, se houver uma ação X ou Y, o competente é a Justiça Especializada do Trabalho, ou a Justiça Comum Federal, ou a Justiça Estadual, residualmente falando. Então, se isso já vier previsto na lei, nós estamos respeitando o princípio do juiz natural, né? Não basta isso. Dentro da justiça, temos que encontrar a competência um pouco mais específica. Então, existem critérios determinativos da competência. Competência material, competência funcional, competência territorial e assim por diante. Então, tudo isso para nós encontrarmos o juiz competente antes de o fato surgir. Então, já sabemos que tem um juiz do trabalho na região X ou Y, que é o competente para, em tese, conhecer de reclamações trabalhistas assim ou assado. Então, se alguém vai propor uma reclamação trabalhista, vai ser distribuída para um daqueles juízes. Isso é juiz natural, né? Agora, eu não posso, depois de saber qual é o fato, escolher um juiz. Então, aí vem a questão. Então, o árbitro é um juiz de exceção? Porque as partes escolhem o tribunal arbitral, né? Escolhem antes. Olha, se acontecer algum problema, colocam no contrato. Será resolvida a nossa pendência perante um tribunal arbitral. Às vezes até já nomeia, constituído do professor fulano, professor Beltrano e presidido por doutor fulano. Já está no contrato. Será que nós, escolhendo o juiz, isso violentaria o princípio da garantia constitucional do juiz natural?
Se entende que no caso de arbitragem, não, dada a circunstância de que na arbitragem só pode ser arbitrável situações de direito absolutamente disponível, patrimonial, ou seja, não estamos falando aqui de direitos indisponíveis, de hipossuficiente que deva merecer uma proteção um pouco maior do Estado e assim por diante. Por isso é que sempre existiu o juízo arbitral, que não é instituto novo. O juízo arbitral existe desde o direito romano. Então, se forem pesquisar historicamente, verão que o direito romano existia lá. A magistratura, togada normal, não é? Mas também existia o juízo arbitral, esse contratual, escolhido pelas partes. Então, é um instituto que nem novo é, tem 2000 e tantos anos. Né? E sempre se entendeu que, no caso de arbitragem, não haveria essa ofensa à garantia do juiz natural e, portanto, ferindo a imparcialidade. Então, o que é? O juiz natural tem uma, digamos, uma tridimensionalidade na caracterização dessa garantia, não é? Essa tridimensionalidade, ela vem mencionada com as seguintes ideias, né? É juiz natural aquele que não é de exceção, portanto não é um tribunal ad hoc, não é? É aquele que é o competente, fixada essa competência previamente pelo sistema legal, Constituição e leis, e também, a terceira dimensão do princípio do juiz natural, é aquele que é imparcial. Então, competente, previamente fixada a competência, não é ad hoc, não é de exceção, e é imparcial. Então, a imparcialidade está dentro da teoria do direito constitucional como um atributo da garantia constitucional do juiz natural. Então, eu não posso falar que existe juiz natural se ele for parcial. Né? Se o juiz é imparcial, ok, estamos dentro da dimensão do juiz natural, podemos sim submeter a lide ao exame desse juiz natural e vai decidir, em princípio, com imparcialidade. Essa imparcialidade, além de vir mencionada e fazer parte, integrar mesmo o conceito do princípio do juiz natural, da garantia constitucional, né? Essa imparcialidade também vem prevista em outros diplomas legais, em todos os diplomas processuais, podemos dizer assim. Então, isso está previsto no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, na Lei do Processo Administrativo, que é a Lei Federal 9784, e assim por diante. A maioria dos diplomas brasileiros que tratam de processo e de procedimento terão, sim, uma menção à imparcialidade do juiz. Né? Do ponto de vista do direito processual civil, penal e administrativo, nós podemos dizer que o juiz imparcial, a imparcialidade do juiz, é um pressuposto processual de validade do processo. Então, o processo será inválido se tiver sendo conduzido e tiver de ser decidido por um juiz parcial. Daí porque, se existir a parcialidade do juiz, ele não poderá proferir o julgamento. Se ele o proferir, o julgamento é inválido. Pode ser anulado por meio de um recurso no tribunal, depois, se tiver transitado no julgado, por meio de ação rescisória, etc. Mas essa imparcialidade dentro do processo, ela também tem uma dupla dimensão, porque o juiz pode ser considerado absolutamente imparcial, ou ele pode ser considerado relativamente imparcial. Então, existe, digamos, essa dicotomia na classificação da parcialidade do juiz. Né? Então, se costuma dizer que o juiz é absolutamente parcial quando a sua situação é, digamos, subsumível à ideia do impedimento. Então, o juiz impedido é aquele que é absolutamente parcial. Ou seja, a presunção de parcialidade que encerra a situação do juiz impedido é uma presunção iuris et de iure, é absoluta. Não adianta o juiz falar, não, a minha mulher é autora da ação, mas eu vou julgar imparcialmente. Não adianta jurar de pé junto. É causa de impedimento, há uma presunção iuris et de iure
presunção absoluta de que ele é parcial. Ele não pode funcionar no processo. Agora, se a situação é daquelas menos graves, não é? Como, por exemplo, mencionada nos códigos como causa de suspeição do juiz, aí é uma situação subjetiva, não é mais objetiva. O juiz é cônjuge da parte, é uma situação objetiva. Então, os motivos de impedimento que fazem com que o juiz seja absolutamente parcial, né, com presunção absoluta, esses motivos são objetivos. Agora, os motivos que falam do juiz parcial, mas não com uma presunção absoluta, mas com uma presunção relativa de parcialidade, iuris tantum, né, são situações subjetivas. O juiz tem interesse na causa, é amigo da parte, amigo íntimo da parte. São situações subjetivas, né? Portanto, é por isso que podem e admitem comprovação em contrário. O juiz apontado de suspeito, se ele for se defender dizendo que não é suspeito por isso e aquilo, é possível sim, digamos, que essa presunção iuris tantum de parcialidade ceda diante da prova em contrário. Mas isso não é possível de ser feito quando o caso é de impedimento, que aí o motivo é objetivo e a presunção é absoluta. Então, eu falei aos senhores que se o juiz parcial julga o caso, essa decisão é inválida e pode ser, digamos, contrariada, impugnada no âmbito dos tribunais por meio de recurso, e também, já dizia eu, minutos atrás, pode ser também objeto de ação rescisória, se já tiver transitado em julgado essa sentença proferida por um juiz parcial. Aqui uma observação. Como a presunção de parcialidade do juiz suspeito é uma presunção relativa, no momento em que a parte a quem aproveitaria essa alegação de suspeição do juiz, para tirá-lo do processo, essa parte não impugna a suspeição do juiz, no prazo e na forma legais, não é? Então ela diz, o sistema diz que ela, aspas, aceitou o juiz. Então, se ela aceitou o juiz que proferiu a sentença é um juiz imparcial. Portanto, não é inválida uma sentença proferida por um juiz que poderia ter sido apontado de suspeito. Então, há uma convalidação dessa irregularidade menos grave, que é a da parcialidade por suspeição. Não é? Agora, o que enseja a ação rescisória, porque aí é um vício realmente inconvalidável, são as situações de impedimento do juiz. Então, se o juiz impedido julga a causa, o dado é objetivo, ele continuará sendo impedido, e aí sim, a sua sentença, nada obstante o silêncio da parte, a sentença é inválida, é nula a sentença. Transitou em julgado, ninguém viu isso, se recorreram, foi para o tribunal pode decidir de forma a fazer com que a sentença seja anulada e um juiz imparcial venha proferir uma outra. Mas se transitar em julgado a sentença, aí sim, essa sentença ou acórdão poderá ser rescindido por meio da ação rescisória. Então, o vício da parcialidade absoluta do juiz por impedimento, esse vício, como não é sanável, ele faz com que a decisão transitada em julgado seja passível de rescisão por meio da ação rescisória. Isso está expresso no artigo 966, inciso 2 do Código de Processo Civil. Então, vejam que o inciso 2 diz: sentença de mérito, sentença ou acórdão de mérito, se bem que o 966 hoje do CPC fala decisão, né? Para abarcar tanto interlocutória como sentença, como decisão, como acórdão. Então, a decisão de mérito poderá ser rescindida, transitada em julgado, poderá ser rescindida quando, 2 pontos, 966 do CPC 2015, inciso 2, quando proferida essa decisão, transitada em julgado, por juiz absolutamente incompetente ou por juiz impedido, não fala suspeito, e nem relativamente incompetente. Porque o juiz relativamente incompetente, se não se apontou essa incompetência relativa ao fenômeno da prorrogação da competência. Então, o juízo que era, em princípio, relativamente incompetente, pela inércia ou pela rejeição da impugnação, ele se torna competente, há uma prorrogação.
Ele não deveria ser competente, mas ele se tornou competente. Portanto, quando ele deu a sentença, o vício, eventual vício da incompetência relativa está absolutamente sanado. Mas a absoluta não tem jeito. Então, tanto podemos fazer esse paralelo. A incompetência absoluta, situações objetivas, vício absoluto de impossibilidade de o juiz proferir sentença. A mesma coisa ocorre com a parcialidade sujeita aos motivos de impedimento. O juiz impedido não tem como sanar essa irregularidade dentro do processo e a causa de nulidade absoluta mesmo. Então, por isso é que, transportadas essas duas causas, sentença dada por juiz absolutamente incompetente ou sentença dada por juiz impedido pode ser rescindida por ação rescisória, porque o vício é insanável. Agora, se o juiz era suspeito, parcialmente, então, uma parcialidade relativa, ou ele era relativamente incompetente, esses vícios são sanados no curso do processo, a coisa julgada sana esses vícios e, portanto, não se admite ação rescisória, apontando como defeito da sentença ou acordo ter sido proferida por juiz suspeito. Não é o caso. Então, são situações técnicas bastante interessantes que a gente tem que extrair dessa ideia da imparcialidade do juiz. Por isso, aqui no sistema processual, a imparcialidade do juiz é pressuposto processual. Então, existem as condições da ação, que hoje no sistema do processo civil brasileiro são duas: legitimidade das partes e interesse processual. Então, significa, a ação, para ser julgada pelo Poder Judiciário, ela tem que preencher os requisitos dela, ação, direito de ação, legitimidade das partes e interesse processual. Não basta. Agora, o processo também tem que ser regular. Então, existem os pressupostos de existência e de validade do processo, né? E dentro desses pressupostos está a imparcialidade do juiz. Então, se o juiz for parcial, o processo está inválido, né? Então, precisaria ser regularizada essa situação. Está previsto isso, então, no Código do Processo Civil? Perfeitamente. Tem lá os institutos do impedimento e da suspensão. As causas de impedimento estão previstas no Código do Processo Civil de 2015, no artigo 143. E as causas de suspeição do juiz estão previstas no artigo 144 do Código do Processo Civil de 2015. Então, lá está um regulamento bastante interessante. E hoje, no processo civil de hoje, não se fala mais em exceção de suspeição ou de impedimento, mas sim de incidente de suspeição de impedimento. Mudou a nomenclatura e a classificação do mecanismo pelo qual se pode apontar uma parcialidade do juiz. Então, hoje, no processo civil brasileiro, não se entra mais com exceção de suspeição e impedimento, e sim com uma impugnação, incidente de impugnação da parcialidade do juiz. Então, essa é por motivo de suspeição ou por motivo de impedimento. Ou, às vezes, tem até os dois, dependendo do caso concreto, né? E aí, então, o juiz será instado a se manifestar a respeito, quando é alegada a sua parcialidade, e ele não pode julgar, evidentemente, porque o juiz apontado de suspeito ou impedido, quando há a arguição do incidente de suspeição ou de impedimento, o juiz, neste incidente, ele é interessado, não é? Poderíamos dizer, aspas, que o juiz é réu do incidente de suspeição e impedimento. Então, na linguagem anterior do nosso código passado, ele seria considerado como o juiz excepto ou exceto, né? Ou seja, ele é o réu da exceção. Como não falamos mais em exceção hoje, podemos dizer o juiz é o impugnado, não é? No incidente de impugnação por suspeição ou impedimento. Então, se ele é o impugnado, como é que ele vai decidir a respeito da sua própria parcialidade ou imparcialidade? Então, evidentemente que as leis de organização judiciária, Constituição Federal primeiro, depois as leis de organização judiciária, Código de Processo Civil e Regimento Interno de Tribunais, estabelecem qual é a autoridade competente para julgar esses incidentes de impugnação à parcialidade ou imparcialidade do juiz, né? Então, em vários tribunais, os tribunais aos quais estão vinculados o juiz, por exemplo, de primeiro grau, os tribunais é que decidirão esse incidente de suspeição ou impedimento. Mas se for um incidente apontado contra um magistrado de tribunal, um desembargador, um ministro,
né? Aí é o colegiado, segundo o regimento interno do tribunal, pode ser um colegiado fracionário ou um colegiado máximo do tribunal, um órgão especial, um grupo de turmas ou de câmaras e assim por diante, dependendo da organização judiciária. Mas o importante é, o juiz apontado de parcial, ele não pode julgar esse incidente, né, dado que ele é interessado nessa matéria. Muito bem, então nós já vimos que essa parcialidade do juiz pode ser apontada por qualquer um de nós, qualquer interessado pode apontar essa parcialidade do juiz, Ministério Público pode apontar dentro do processo, né? E, se verificada a parcialidade, o juiz tem que sair do processo e ingressa no processo o seu substituto automático. Aí existem regras de substituição automática que em cada justiça ou em cada tribunal é regulada de uma maneira singular, específica, né, e própria daquele mesmo tribunal. Então, pode ser substituição automática, tem tribunal que diz que será redistribuída a matéria livremente, isso depende da organização judiciária de cada tribunal, né? E o regimento interno também pode regular essa matéria. Queria falar sobre imparcialidade, uma questão bastante interessante e ainda não solucionada no Brasil, ou pelo menos ainda não solucionada de forma correta. Me refiro ao processo objetivo. Vamos falar de controle de constitucionalidade, por exemplo, né, concentrado ou abstrato, por meio de ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento do preceito fundamental, ou seja, os mecanismos de controle de constitucionalidade de natureza abstrata, né, que são os casos de controle concentrado da constitucionalidade. Diz a doutrina e também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que se trata aí de um processo objetivo. Evidentemente, não tem interesse subjetivo de ninguém. A quem interessa a rigidez da lei ou do ato normativo, contestado em face da Constituição Federal ou estadual, etc. A quem interessa? A todos. É um direito e um interesse difuso. A toda a sociedade interessa que a lei seja rígida, que ela seja constitucional. Então, por isso é que não há um interesse subjetivo do João, da Maria, ou do Tribunal A, da Assembleia Legislativa B, de que aquela lei possa ser, digamos, aferida a sua constitucionalidade, né, diante da impugnação. Então, como não há um direito subjetivo, a doutrina e o Supremo Tribunal Federal dizem, não, aqui o caso é de processo objetivo. Ok, estamos de acordo com isso, não há discussão a esse respeito. A discussão vem em seguida. Por que um processo objetivo? O Supremo Tribunal Federal tem uma decisão que, a todos os títulos, absolutamente criticável, porque ela está errada, né, dizendo como é objetivo, não tem suspeição nem impedimento. Não tem parcialidade do juiz. Não se pode alegar. E isso aconteceu por conta de um episódio, né, foi um caso que aconteceu, quer dizer, reiteradamente feito, né, praticado. Mas aconteceu no direito brasileiro por uma situação singular, específica. O ministro Gilmar Mendes, ele foi subsecretário para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, do presidente Fernando Henrique Cardoso. E nessa qualidade, ele redigia as medidas provisórias. E questionadas as constitucionalidades de várias medidas provisórias, isso foi bater no Supremo Tribunal Federal. Nesse ínterim, o ministro Gilmar Mendes saiu da Subsecretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, da Casa Civil, e foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Lá no Supremo, apontou-se, ministro, Vossa Excelência não pode funcionar nesse processo, porque está sendo questionada a medida provisória número 10. O senhor fez a medida provisória número 10. Como é que o senhor vai julgar? O processo é objetivo, né? Então, não tem parcialidade do juiz. Só que o processo objetivo, ele tem razão em parte. É metade certa essa ideia, ou seja, há um sofisma aí no meio do caminho. Porque eu não posso alegar causa subjetiva de parcialidade
num processo objetivo, por óbvio. Ele não tem interesse, ele não é amigo da pessoa que fez a lei, ou do Congresso, etc. e tal. Então, não posso alegar causas de suspeição do ministro, né, por conta da discussão da parcialidade no processo objetivo. Mas as causas objetivas, elas subsistem, evidentemente. E o mais interessante foi que, quando o ministro Gilmar Mendes se manifestou a esse respeito, estou falando disso, o governo Fernando Henrique, questionamento, já faz bastante tempo, né? Já se passaram vários presidentes da República depois disso. Então, o ministro trouxe uma opinião, dizendo, olha, não, no direito alemão é assim, veja bem, tal, tal, tal. E eu fiquei muito espantado, e eu fui conferir. Não é que não era verdade isso? Que era uma mentira? Entendeu? Porque no direito alemão existe a lei orgânica do Tribunal Constitucional da Alemanha e a lei orgânica da magistratura da Alemanha, né, que prevêem realmente, no processo objetivo, não se pode alegar suspeição do juiz. Só o impedimento, evidentemente. Né? Então, o Gilmar só falou metade, a outra metade ele não falou. Né? Então, para supedanear a sua decisão de que não se pode falar em parcialidade de ministros do Supremo, né, em processo objetivo, né, ele usou de uma artimanha, enfim, de todo condenável e não recomendável, que é de falar a meia verdade. Eu estou dizendo isso aqui para vocês porque eu já escrevi sobre isso, né? Então, no meu comentário à Constituição Federal, no meu livro de Princípios do Processo na Constituição, então, nesses dois textos, pelo menos, eu trago essas opiniões e faço um exame bastante largo da jurisprudência e da doutrina, não brasileira só, mas também do mundo inteiro, a respeito de parcialidade em processo objetivo, que é o caso do nosso controle de constitucionalidade. Então, já que estamos falando de imparcialidade do juiz e de parcialidade, eu gostaria de provocar a atenção de vocês, salientando essa. Por isso que como eu já escrevi, eu não estou falando a falsa fé. Então, o Gilmar não está aqui, então tudo bem que ele não esteja aqui, mas então está escrito isso que eu falei, então ele já deve ter tido a oportunidade de ler, evidentemente. Eu já conversei isso com ele, já discuti, ele falou, não, aquilo passou, tal, ele sempre saiu pela tangente. É um passado e tal. Mas eu falei, mas ó, está no meu livro aqui, que no Alemanha não é assim não, você falou que era, mas não é. Bom, então são essas questões da parcialidade e da imparcialidade do juiz que eu gostaria de ter trazido a vocês. Agora falaremos um pouco da ética do juiz, né? Então, será que o juiz que não se declara impedido ou suspeito, ele está ferindo a ética? Ele tem o dever de dizer, olha, eu sou marido da autora, eu não posso funcionar nesse processo, declino da minha atividade jurisdicional aqui e remetam-se os autos ao meu substituto, ou coisa do gênero. Teria que fazer isso? Perfeitamente. E se ele não fizer, ele estará infringindo um dever ético, né? Uma situação bastante complicada aí? Acho que sim. Não na situação de suspeição, mas de impedimento, sim. Porque o impedimento, o juiz tem dever de se pronunciar e de apontar o impedimento da sua própria pessoa. Ele fala, olha, eu funcionei como juiz de primeiro grau, é um dos casos de impedimento. O juiz que funcionou como magistrado em primeiro grau, ele é promovido, vai para o tribunal, ele não pode julgar o recurso contra aquela sentença, evidentemente, né? Então, é um caso de impedimento. Então, ele é o primeiro a ter o dever de se manifestar, dizendo que não é o caso dele funcionar. Então, será um dever ético perfeitamente se o juiz não se acusa, né, como parcial, em se tratando de casos de impedimento. Suspeição, como é subjetivo, alguém está falando que eu tenho interesse na causa. Alguém está dizendo que eu sou amigo da parte. Vamos ver se isso é verdade ou não é verdade. Então, o juiz não tem dever de dizer que é suspeito, etc., né? Impedido ele tem dever. Agora, suspeito não. Ele pode até se dar para o suspeito por motivo de foro íntimo, não declina, não fala nada. Eu não estou à vontade para funcionar nesses autos, eu declino minha atividade aqui jurisdicional e me pronuncio suspeito por razões de foro íntimo. Aí, para a corregedoria, o juiz pode explicar, para o Conselho Nacional de Justiça, enfim, para o órgão correcional adequado, ele pode dizer por que não está funcionando, mas nos autos
foro íntimo, ele não fala nada, né? Isso pode acontecer. Ética do magistrado. Nós temos aqui no nosso país não só as regras da Constituição Federal a respeito da conduta do magistrado, como também as regras processuais, regras administrativas e regras éticas. Constituição Federal diz que o juiz deve julgar a causa de maneira absolutamente imparcial, e as leis processuais dizem a mesma coisa. Portanto, o juiz tem o dever de se pronunciar se não for imparcial. E conduta ética. Temos uma lei orgânica da magistratura, ainda está em vigor, a Lei Complementar 35 de 79. O Supremo está há muito tempo tentando fazer um anteprojeto de lei orgânica da magistratura. Até o ministro Lewandowski, quando era presidente, quase mandou para o Congresso Nacional essa lei orgânica da magistratura para substituir a Lei Complementar 35, mas acabou não indo, enfim, eu não sei até em que pé está isso dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas, de toda sorte, temos uma lei orgânica da magistratura que está em vigor no país, que é a Lei Complementar número 35 de 79. Já está um pouco anacrônica, em alguns aspectos, sim, evidentemente. Então, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem, digamos, um papel de preeminência nessa matéria e está meio hipertrofiada a sua função, né, até extrapolando o que a Constituição Federal autoriza que o CNJ faça, está fazendo até coisa que não deve, demais, mas de toda forma, o CNJ também está aplicando a lei da magistratura, a lei orgânica, quando é o caso. Na lei orgânica da magistratura nacional, Lei Complementar 35, o artigo 35 diz que é dever do magistrado manter conduta irrepreensível na sua vida pública e particular. Então, nós temos aqui uma situação que invoca, sim, uma necessidade de o juiz atuar dentro de uma ética, né, de uma deontologia ética da magistratura, podemos chamar assim, né, que é manter-se com uma conduta irrepreensível, tanto na sua vida pública, como magistrado, etc., como na sua vida particular. Então, quer dizer que o juiz não pode ter uma vida particular um pouco heterodoxa, etc. Pelo que diz a lei orgânica da magistratura, a conduta tem que ser irrepreensível, no público e no particular. Se há um descompasso nessa matéria, há uma ofensa a um dever previsto na lei orgânica da magistratura. Outra situação que eu verifiquei na lei orgânica da magistratura vem no artigo 56, que diz: o Conselho Nacional da Magistratura poderá determinar a aposentadoria com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço do magistrado, que aí vem os casos, né? Então, Conselho Nacional da Magistratura, leiamos aqui, Conselho Nacional de Justiça, poderá determinar a aposentadoria compulsória, portanto, com vencimentos proporcionais, para o magistrado que manifestadamente seja negligente no cumprimento de seus deveres do cargo. O que é esse manifestadamente ou manifestamente? Quer dizer, já é um atributo, um adjunto adnominal aqui que é preciso que se comprove. O que seria uma situação de manifesta negligência do juiz no cumprimento dos deveres do seu cargo, né? E o inciso 2 é que nos interessa um pouco mais, no artigo 56 da Lei Complementar 3579, que é o juiz pode ser aposentado compulsoriamente se ele tiver um procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro das suas funções. Bom, dignidade, honra e decoro de suas funções são conceitos legais indeterminados cuja concretude deve se dar na situação concreta, realmente como tem que ser, né? Que naquele caso específico o juiz não agiu com dignidade, naquele outro caso específico o juiz não agiu com honra, naquele outro caso específico o juiz faltou com o decoro da magistratura, né? Então, tudo isso são circunstâncias que têm a ver com a ética do juiz, mas também com deveres de natureza administrativa, que estão previstos numa lei orgânica da magistratura. Então, o que a gente poderia falar de ofensa a essas
circunstâncias, quer dizer, o juiz ele foi manifestamente negligente no cumprimento de suas funções, ele tem um procedimento incompatível, teve um procedimento incompatível com a dignidade, honra e decoro das suas funções, né? Ou ele não teve uma conduta irrepreensível na sua vida particular ou na sua vida pública. Então, tudo isso como são deveres estabelecidos em lei complementar à Constituição, podemos dizer que são, digamos, deveres de natureza administrativa. Então, o juiz pode ser punido administrativamente, e aí é o caso da aposentadoria compulsória e assim por diante, né? Agora, e a ética? Ética tem a ver com direito? Não. E moral tem a ver com direito? Moral é uma coisa, ética é outra, e direito é uma terceira coisa completamente diferente das outras duas, né? Mas isso não é ético, então ninguém pune, né, com penas administrativas uma infração ética. Não é possível que isso aconteça. Então, o que a gente vai examinar aqui agora? O CNJ, em 2008, no dia 18 de setembro, eu estou mencionando a data porque está fazendo exatamente agora 10 anos, ele editou o que se denomina de Código de Ética da Magistratura. Não sei se se recordam disso, faz tempo, 10 anos. E eu também não tenho visto muita efetividade de aplicação desse Código de Ética da Magistratura, né, por parte do Conselho Nacional de Justiça. E ele fez essa edição, então saiu no Diário da Justiça da União, de 18 de setembro de 2008, nas páginas 1 e 2, logo no começo, né, e editou. E ele falou que, nos considerando, diz, olha, tendo em vista as atribuições que me conferem, né, os artigos X ou Y da Lei Orgânica da Magistratura, são aqueles que eu mencionei agora há pouco, eu vou agora baixar um código de ética dos magistrados, e toda a magistratura nacional está submetida a esse código de ética, né, onde ele coloca aqui as disposições gerais, depois trata no capítulo 2 da independência do juiz, no capítulo 3 da imparcialidade do juiz, né? Qual a definição do Código de Ética da Magistratura, baixado pelo CNJ, quando fala de imparcialidade? Qual o conceito que ele dá de imparcialidade? O magistrado é imparcial quando busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância, fala equivalente no direito oficial, mas deve ser equidistante, né, na verdade, das partes, e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Então, essa é a definição do artigo 8º do Código de Ética da Magistratura, baixado pelo CNJ. Então, o juiz é imparcial quando ele fica equidistante das partes e examina as provas e a verdade dos fatos com objetividade e fundamento, né? E evitando todo tipo de favoritismo, de predisposição e de preconceito. Esse é o juiz imparcial. Portanto, aquela carga de não neutralidade ele não pode trazer na decisão. É aquilo que eu já me referi aqui no início da nossa exposição, né? Portanto, se o juiz se contaminar com algum viés de natureza preconceituosa ou de prejuízo, né, de pré-juízo, ou de alguma ideologia que lhe é própria como pessoa física, ele estará agindo de forma parcial. Então, ele não pode funcionar no processo. E a sentença, se ele funcionou, a sentença pode ser invalidada, né? Bom, aí depois do capítulo da imparcialidade, o Código de Ética trata também da transparência da atividade do juiz, né? A atividade do juiz deve ser transparente, documentando-se os seus atos sempre que possível, mesmo quando não legalmente previsto, de modo a favorecer sua publicidade, exceto nos casos de sigilo contemplados pela lei, evidentemente, né? Integridade pessoal e profissional também é exigida do magistrado pelo artigo 15 do Código de Ética. Integridade de conduta do magistrado, fora do âmbito estrito da atividade judicional, contribui para uma fundada confiança dos cidadãos na judicatura. Então, é mais uma carta de princípios que fala esse artigo 5º do que propriamente uma regra de ética ou de conduta do magistrado, né? Mas, e aqui diz que o magistrado deve recusar benefícios ou vantagens de ente público, de empresa privada ou de pessoa física
que possam comprometer sua independência funcional. Tudo que está dito aqui é mais ou menos o óbvio, né? Todo mundo sabe tudo que está dito aqui, que não se deve fazer, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, né? Diligência e dedicação, o juiz também tem que ter. Então, essas condutas que são mencionadas no Código de Ética, elas têm a ver com o comportamento do juiz, não no conhecimento da temática jurídica da questão que é posta ao seu exame. Então, a competência do juiz, competência no sentido de conhecimento, né, do juiz para julgar aquela causa, não está em questão aqui. O que está em questão no Código de Ética é uma conduta que se exige do magistrado, não é, de modo a fazer com que os predicamentos da magistratura e a magnitude da função jurisdicional seja, assim, transportada para aquele interlocutor do magistrado, para o jurisdicionado, para o Ministério Público, para a parte, para o advogado, para o cartorário e assim por diante, né? Fala-se também de cortesia. E a Lei Orgânica da Magistratura diz que o juiz deve sempre receber partes e advogados em qualquer circunstância. O Código de Ética diz a mesma coisa. No entanto, observamos que em algumas situações, alguns magistrados não gostam de receber advogados e de conversar com partes, por exemplo. O juiz fala, não, só recebo o advogado, a parte não recebo. É um critério, ok? Mas as leis que tratam dessa conduta do magistrado dizem que ele tem que receber. Então, eu fico assim um pouco, digamos, sem jeito de falar isso com os senhores aqui, num auditório extremamente, digamos, diferenciado, não é? E seleto, mas, na verdade, alguns juízes não gostam de receber advogado, dizem que não recebe, que eles sabem ler. Eu sei ler, doutor, então vou conversar com o advogado. Peticiona, protocola, eu sei ler, eu vou ver aqui sem problema nenhum. Mas isso é uma postura que, data vênia, é um pouco arrogante e não é aquilo que a lei determina que o magistrado faça, né? Então, por incrível que pareça, é mais fácil falar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, um advogado falar, do que um juiz de primeiro grau. É interessante isso. É um fenômeno para o qual eu chamo a atenção dos senhores, né? Eu já fui despachar com um juiz de primeiro grau, escrito na porta da vara, assim, não recebo advogado, por favor fale com o escrivão, com o escrevente, assim por diante. Primeiro grau. Agora, aqui no Supremo, já aconteceu comigo não uma, mas várias vezes, de situações de urgência, não dá nem tempo de marcar para falar com o ministro. A gente vem aqui no tribunal, ninguém pergunta quem eu sou, nem me pede cartão, nem nada. Fala, eu preciso falar com o presidente agora. Mas o senhor vem de onde? Veio em tal lugar? Perfeitamente. É urgente, vou chamar o presidente. Ele vem, não sabe nem com quem está falando. Vem e atende o advogado. Isso é o Supremo Tribunal Federal, presidente do órgão de cúpula do Poder Judiciário no Brasil. E o juiz de primeiro grau bota uma placa na porta de que não recebe advogado. Para terem uma ideia do que eu estou falando, né? Então, o advogado sofre, né? Quando eu era do Ministério Público, era bacana, porque aí você está dentro do Ministério Público, né? Você tem a sua função, é autoridade dentro da sua atribuição, ok. Mas depois que você entra na vida privada como advogado e precisa se relacionar com o órgão público, e é inevitável que isso aconteça, né? Você se depara, às vezes, com situações assim, desagradáveis nessa circunstância. E o advogado pode ajudar o juiz a decidir? Evidente que pode. Pode fazer um esclarecimento, trazer uma ideia que o juiz, não tinha pensado nisso. Mas está nos autos? Está no documento X ou Y. Então, o advogado pode ajudar bastante, né? Além do que, existem situações de urgência com as quais ele tem que lidar e tem que procurar um magistrado. Então, isso também é parte da ética do magistrado, né? Fazer cumprir a Lei Orgânica da Magistratura e o Código de Ética do Conselho Nacional de Justiça, que determinam que o juiz deva, sim, receber o advogado, pelo menos, e as partes, quando for o caso, né, sempre que solicitado. Sigilo profissional, o juiz tem que ter sigilo profissional perfeitamente. Ele tem que manter esse sigilo. Agora, por que a gente às vezes observa que a Rede Globo traz no Jornal Nacional depoimento de testemunhas prestadas em juízo em situações que o processo está em segredo de justiça, por exemplo? A Rede Globo não sabe disso, porque ela coloca lá no Jornal Nacional e dá aqueles destaques, tá?
etc. Então, esse sigilo profissional, o juiz tem que guardar o sigilo e fazer com que seja guardado. Ou seja, não deixar o seu subordinado vazar uma informação de um processo sigiloso. Né? Então, é muito interessante. Aqueles casos do mensalão, por exemplo, os advogados reclamaram, daí que veio aquela súmula 14, vinculante do STF, que dizendo que o advogado pode ter acesso aos autos do inquérito policial, de qualquer outro procedimento administrativo, em todas as suas fases e consequências. Por quê? Porque o advogado de alguns réus do processo do mensalão, da ação penal 470, né, todos já conhecem, iam à Polícia Federal ou ao Ministério Público para saber dos autos, não se deixava o advogado ver. Não se deixava, mas a Rede Globo tinha acesso. Publicava tudo. E o advogado, mas eu quero saber que consta contra o meu cliente para poder defendê-lo. Eu não advogo na área penal, então, mas a gente via isso, né? Sempre, os advogados dizendo, olha, eu não sei o que o meu cliente de que ele está sendo acusado. Eu só vejo pela Rede Globo. Eu vou lá no processo, ninguém me deixa ver. Diz que está em segredo de justiça. Mas a Rede Globo tem. Então, o ministro do Supremo fala, não, mas eu não deixei ninguém ver. Mas alguém deixou. Não é? Então, ter sigilo e guardar o sigilo dos processos que estão ao seu cargo na sua atividade jurisdicional, significa que o juiz pessoalmente deva guardar esse sigilo e, como administrador da sua vara, do seu cartório, etc., também não pode deixar que outrem, seus funcionários ou servidores, também façam o mau uso dessa situação de sigilo, né? E, portanto, deixem vazar dados que no processo estão sigilosos. Processo ou inquérito ou procedimento administrativo. Então, por isso é que a grita dos advogados foi tão grande nessa questão da ação penal do mensalão, que o Supremo teve que fazer uma súmula vinculante para dizer que o advogado poderia sim ter acesso aos autos administrativos, de inquérito policial ou não, né, quando o cliente seu estava ali investigado, indiciado, coisa do gênero. Imagina, súmula vinculante para dizer o óbvio. Como é que o advogado não pode ter acesso a autos de processo envolvendo o seu cliente? Quer dizer, o óbvio, o lulante, o Supremo tem que fazer uma súmula vinculante. Né? Assim como teve que fazer súmula vinculante para não algemar pessoas. Tem algum cabimento? A pessoa não é agressiva, não é ousada, não vai fugir, a pessoa é esclarecida. O senhor está preso, dá ordem de prisão perfeitamente, entra no carro, vamos embora. Não, tem que algemar e chamar a Globo para dar aquele close. Né? Então, o Supremo também teve que fazer outra súmula vinculante para dizer o óbvio. Então, a gente fica olhando isso e fala, mas não poderia ser evitado se os juízes tivessem agido nessas situações com toda a ética do mundo? Qual o problema? Né? Então, por isso é que é importantíssimo o juiz agir com ética, né, e fazer com que seja cumprida também essa ética por meio dos seus funcionários, dos seus servidores, aqueles que atuam com ele no processo. Né? E nas disposições finais do Código de Ética, o primeiro preceito das disposições finais diz assim: os preceitos do presente Código complementam os deveres funcionais dos juízes, que emanam da Constituição Federal, do Estatuto da Magistratura, que é a lei orgânica, e das demais disposições legais. Então, eles estão dizendo que, o CNJ diz aqui que esses preceitos complementam aqueles previstos na Constituição, lei orgânica da magistratura e outras leis. Né? Tribunais brasileiros, por ocasião da posse de todo juiz, entregar-lhe-á, né, o Tribunal de Justiça, ou qualquer outro tribunal, entregar-lhe-á um exemplar do Código de Ética da Magistratura Nacional para fiel observância durante todo o tempo de exercício da judicatura. Eu não sei se os tribunais do trabalho, o TST, os tribunais regionais, quando os juízes tomam posse, eles entregam esse Código de Ética, mas tem que entregar, está escrito aqui, pelo menos. Né? E vigência, esse código entra em vigor em todo o território nacional, data de sua publicação, cabendo ao CNJ promover-lhe ampla divulgação. 26 de agosto de 2008, Brasília. Então, o que a gente pode dizer a respeito disso? Temos funções da magistratura previstas na Constituição, previstas na Lei Orgânica da Magistratura, Lei Complementar 35,
previstas nas leis processuais, né, e também agora neste Código de Ética do CNJ. Como esse código veio por intermédio de um ato administrativo do CNJ, não é? Também não se sabe se isso está dentro ou não da competência do CNJ, ninguém sabe qual é a competência do CNJ. Eles se autodeterminam competentes para determinadas coisas, para punir oficial registrador que não registra trisal, ou quadrisal, ou casal de 5, né? Não registrou, pune com pena. Onde está escrito isso, que é obrigado a registrar o casamento de 3 pessoas, né, juntas, ou 4 ou 5? O CNJ se acha competente e baixa uma resolução lá. E pune e demite, caça a delegação do registrador ou do notário. Então, são coisas, a gente fica olhando e fala, o CNJ pode fazer isso? Então, a gente duvida. Então, ele poderia dizer que esse ato administrativo dele é um ato administrativo. Não tem poder regulatório de uma lei, ou até de um regulamento, de um decreto regulamentar, ou coisa do gênero. Não, é um ato administrativo. Ele pode dizer que isso complementa a Constituição, então vale como se for a Constituição Federal, ou Lei Orgânica da Magistratura, ou Código de Processo, ou outra lei? Poderia? Eu acho que não. Não é? Mas, em todo caso, ninguém vai brigar com o CNJ, porque ele baixou uma norma de interesse de toda a magistratura, que são normas que contêm importantes regras a respeito da conduta que deve ter o magistrado, do ponto de vista da ética. Então, até aí estamos de acordo. Agora, do ponto de vista normativo, temos algumas restrições e alguns questionamentos para fazer a respeito da competência do CNJ nessa matéria, né? Então, fica aqui então a nossa consideração para que todos possamos meditar acerca desse tema, né? Poderia o CNJ dizer isso? O professor Rodrigues falou agora há pouco na exposição dele sobre, digamos, o protagonismo e a preeminência e a hipertrofia do Supremo Tribunal Federal na sua atitude ativista de dizer o que a Constituição não diz, né? Então, eu estava atentamente escutando a opinião do professor, e ele, como bem falou em várias passagens da sua exposição, ele está fazendo uma constatação. Ele não estava nem criticando, levantando os pontos, evidente, mas fazendo uma constatação. E isso preocupa bastante, porque estamos vendo que o Supremo Tribunal Federal, com a devida vênia, está num caminho de se substituir ao legislador, né? Não só ao legislador ordinário, ao legislador constituinte derivado. Ele está mudando o texto da Constituição. Aí é grave, porque enquanto o Supremo está interpretando, e até com uma interpretação um pouco mais ousada, está dentro da sua área de atribuição. Mas, no momento em que o Supremo muda o texto da Constituição, né, fazendo às vezes de Congresso Nacional, um Congresso Constituinte derivado, é de se preocupar, realmente de se ficar preocupado. E o ano passado houve, em dezembro, um decreto do Presidente da República concedendo indulto a alguns presos, como é praxe em todo o final de ano, todo mês de dezembro, o Presidente da República, o ato privativo dele, né, baixar um decreto concedendo indulto em tais ou quais situações. Então, existe um parecer do Conselho Penitenciário Nacional a respeito das situações, e o presidente, diante desse parecer, ele baixa o decreto de indulto. Tudo bem, Michel Temer baixou o decreto de indulto. O Supremo mudou o decreto. Não, aqui, não gostei essa frase aqui, não está certo, vamos tirar esse crime aqui, não pode e tal. Então, nós vimos o Supremo mudar a Constituição, fazer lei e exercer atividade privativa do Presidente da República, mudando o decreto. Se ele declara, é inconstitucional o decreto, perfeito. É inconstitucional na parte X, não é de se admitir que tem eficácia, perfeitamente. Está na função dele de controle de constitucionalidade de leis e atos normativos. Agora, dizer que não é isso, é aquilo, reescrever o decreto,
aí realmente é demais, né? Então a gente está vendo tudo isso e ninguém fala nada. Todo mundo está achando bacana o Supremo fazer isso, né? Não é uma crítica a pessoas, é a situação institucional que nós estamos mencionando aqui, né? Mas então, existem algumas situações que nós temos que parar para pensar um pouco o que nós queremos da vida, né? Quer dizer, queremos porque o Estado de Direito diz que quem legisla é o Legislativo, né? Quem governa é o Executivo e quem decide é o Judiciário. Isso está na Constituição Federal. Agora, no momento em que existe um dos 3 poderes do Estado fazendo as 3 funções, tem alguma coisa errada, né? E não se trata de, o Legislativo não legisla, então o Supremo está legislando. Me recordo de uma passagem do senador Pedro Simão, do Rio Grande do Sul, muito respeitado, enfim, não é mais senador, mas foi um senador muito respeitado na República. E o Pedro Simão, eu vi uma entrevista dele, ele fala assim, olha, o Senado e a Câmara, quando não legislam, isso é uma posição política. Às vezes a questão não está madura suficientemente na sociedade e não dá para levarmos a discussão do parlamento. Então, é uma posição política não legislar. Por isso que não alteraram o Código Civil, quando ele veio em 2002, se falou muito, está velho porque não trata das situações de inseminação heteróloga, homóloga, etc. O Simão falou, mas não está madura essa questão, está em plena evolução e ebulição. Como é que a gente vai regular e fechar, deixar uma coisa trancada e engessada? Não é possível. Sabatina do ministro Alexandre de Moraes no Senado da República. Então, o Alexandre de Moraes foi indagado. O senhor vai para o Supremo Tribunal Federal. O Legislativo não legisla, o Supremo pode legislar? O Alexandre de Moraes na sabatina pública, sai em todo quanto é lugar, televisão, TV Justiça, etc. Né? Ou TV Senado. Alexandre de Moraes não pode legislar. Falou a mesma coisa do Pedro Simão. Não legislar é uma postura política do Legislativo em determinadas matérias. Então, por isso, o Supremo não pode se suplantar ao Legislativo e fazer lei ao argumento de que o Legislativo não legisla. Então, se o Michel Temer então, não administra, então o Supremo vai administrar o país também. Então, isso não é argumento para um poder invadir a esfera de atribuição de outro poder, né? Então, com isso, eu acho que já falei até demais. Eu agradeço muito a atenção que todos me dispensaram e o convite que me foi formulado pelo ministro Luiz Felipe para estar aqui com vocês na tarde de hoje, numa sexta-feira, discutindo sobre imparcialidade e ética da magistratura. Muito obrigado.